Havia dito semana passada, nós estamos, e o espaço sempre é aberto para qualquer diretor do Fortaleza que queira usufruir do espaço do programa Força Tricolor. Prazer, muito prazer tê-lo pela primeira vez aqui no programa, doutor Evangelista. Já conversamos um pouco, 5 minutinhos é o tempo que o senhor chegou aqui na rádio, né? Já fiz uma prévia da apresentação do programa. O torcedor que nos escuta sabe, né, da credibilidade que a gente construiu ao longo desse tempo, exatamente pela nossa retidão, né? Pela nossa seriedade, pelo bem que a gente quer, a instituição Fortaleza Esporte Clube, independente de quem esteja à frente. Não compactuamos com o erro, mesmo porque ninguém aqui é burro, né? A gente sabe das coisas que acontecem, das coisas que a gente não queria que visse no nosso clube, mas a gente tendenciona para o lado correto, né? Para o lado correto, mas também a gente rema junto. A gente está na canoa, não é para remar para trás, né? É para ser parceiro. Mas enfim, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Para quem não conhece o doutor Evangelista Torquato, ele é diretor de planejamento do Fortaleza. Prazer tê-lo aqui. Eu queria inicialmente dar o meu boa noite à imensa torcida do nosso tricolor. Fortaleza! Essa é uma semana importantíssima para todos nós. Uma semana de convocação geral para que todos nós se façamos presente ao estádio Presidente Vargas no domingo. É um jogo de capital importância. É um jogo de entrega. É um jogo de se emocionar, de gritar, de batalhar pelo seu time. Do lado dele, junto dele, atrás dele, empurrando. Então eu queria inicialmente me dirigir a você, torcedor, e pedir para que você domingo esteja lá. Mas não esteja só. Convida um amigo que não quer ir. Mas também não é só amigo que não quer ir. Leva teu filho, leva tua mulher, se veste de vermelho, azul e branco, pinta teu rosto e vai torcer junto da maior do estado, junto da mais apaixonada do estado. Então queria inaugurar minha fala solicitando a vocês, pedindo a vocês para estarem todo presente no nosso PV, o nosso grande PV. Que saudade do PV. Pequeno e glorioso. Ontem nós já tivemos uma demonstração em conteste. Aquilo ali foi uma prova para que esse contrato com a Arena Castelão seja revisto várias vezes, né, debatido com o Conselho Deliberativo, para que se pense ou não em assinar esse contrato. Mais de 3.500 pessoas no PC. Já classificado, né? O Fortaleza, vale ressaltar isso. E diante de uma série de problemas que estamos tendo, mas a torcida gosta do PV, a torcida gosta do PC. Para mim é muito simples isso. Eu acho que tem jogo para os 3 estádios. Eu acho que esse é um ponto importante. Assim, meu voto é aberto. Eu votei a favor do contrato. Embora, na hora, o que eu mais tenho solicitado é que tivesse uma ressalva de, com 3 anos, pudesse ser revisto. Exatamente pelo receio que se tinha em relação a possíveis prejuízos. Não deu para ter essa ressalva, e o contrato foi aprovado com 6 anos. Mas eu acho que o momento é de repensar, e eu mesmo repenso o meu voto, sou homem suficiente para dizer o seguinte: estou repensando porque é uma sucessão de despesas geradas por esses jogos no Castelão que podem nos assombrar. Posso estar errado, e se estiver errado também eu vou falar, não tem nenhum problema. Mas eu tenho que, no mínimo, questionar o meu próprio voto. Qual o problema nisso? Qual o problema achar que eu posso estar errado? Acho que é uma função de todos nós tricolores repensar, discutir, observar, analisar, para ver se de fato este é o melhor caminho. Certo, doutor. Tem algumas perguntas de alguns torcedores que, quando a gente falou que iria entrevistar o senhor, e a gente fez uma seleção de algumas, né? Mas eu quero fazer primeiramente essa pergunta: desde quando o doutor Evangelista Torquato é torcedor do Fortaleza? Desde quando ele passou a ser sócio proprietário ou sócio fidelidade? Desde quando? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque eu vou um pouquinho na minha história. Nasci em Fortaleza,
Mas meu pai, médico no interior, só vim mesmo nascer por conta de condições de um melhor hospital e tudo mais. E logo, com poucos dias de vida, estava de volta à minha cidade natal, Nova Russas. E lá em Nova Russas, eu tinha mais ou menos 5 anos quando eu comecei a dizer para meu pai que eu ia ser médico. Já estudava bastante, gostava muito da leitura, gostava muito de me planejar. E com 10 anos, eu cheguei para ele e pedi para vir estudar num local, digamos que tivesse um melhor nível de estudo. E aos 11 anos, Helder, eu estava morando sozinho aqui nessa cidade. Mas como sozinho? Sozinho. Meu pai comprou um apartamento ali na Rua Barbosa e eu fui morar sozinho para estudar. E foi quando eu conheci o Fortaleza. Já gostava, porque na época era um time que estava sendo, digamos assim, mais para baixo, estava mais por baixo. E eu nunca gostei de torcer. 80? Exato. Eu nunca gostei de torcer aqueles times que estavam sempre ganhando muito. Então eu tive uma empatia muito grande. Primeiro por isso que eu me recordo. E segundo pelas cores. Eu não vou falar aqui das cores do outro time. Mas eu gostava do colorido. Eu gostava mesmo vermelho, a cor da paixão, o azul e o branco. Então eu acho que essas duas coisas eu me recordo muito bem. Foi quando eu comecei a torcer Fortaleza. Bom, a minha torcida pelo Fortaleza, ela foi, digamos assim, não interrompida, mas ela foi acanhada, ela foi um pouco deixada de lado quando eu entrei na faculdade. A faculdade ela foi um momento muito complicado para mim, porque eu tinha uma dedicação muito grande. A Faculdade de Medicina, para vocês terem uma noção, ela tem 40 horas por semana só de aulas, e aquilo me afastou um pouco mais. E teve outro evento também, que foi a morte do Belfort no estádio. E como eu sempre me emocionei muito, eu confesso que eu tive medo de um dia, assim, eu pensei, acho que um dia eu posso morrer no estádio olhando o jogo do Fortaleza. Porque eu realmente fico muito tenso. Assim, quando a gente olha, eu e meu filho assistindo futebol, parece que o meu filho tem 45 anos e eu tenho a idade dele. Já pude perceber isso. A gente já viu, né? Eu fico muito emocionado. Bom, saindo da faculdade, então eu fui buscar ter meus filhos e tive dificuldades para tê-los e tudo mais. E aí quando o Gustavo nasceu e começou aí, talvez por volta dos 7, 8 anos, foi na última Copa, ele começou a se interessar por futebol. E aí foi o momento que eu comecei a querer voltar para o estádio. Hoje o meu filho Gustavo César é um apaixonado pelo tricolor. Qual a idade? Tem 11 anos, sabe tudo, acompanha tudo, me passa cada mensagem que às vezes dá dó as mensagens que ele me passa quando... Está escutando ele? Deve estar escutando agora. E então esse meu retorno vem junto do meu filho, de praticamente a todos os jogos, jogo do Campinense, enfim, eu tento ir ao máximo de jogos possível, às vezes não dá muito para ir. Bom, e neste retorno ao Fortaleza, eu começo a pensar em querer fazer algo a mais, tentar ajudar de alguma forma a mais. E a forma como eu tive de ajudar foi inicialmente sendo sócio torcedor. Desde quando? Acho que isso deve ter aproximadamente um ano e meio, mais ou menos. Foi quando eu comecei a voltar aos estádios com o Gustavo. Mas você foi convidado assim por alguém? Não. Eu apenas queria ajudar de uma outra forma. Então, isso eu como mesmo. Sócio torcedor. Só dando dinheiro, contribuindo. Certo. E aí eu também comecei a contribuir de outras formas, sabe? Ajudas financeiras mesmo, às vezes ajudas mais pesadas que me pediam, a diretoria começava a me solicitar. E Essa diretoria? Sim, essa diretoria. E eu também resolvi, então, tornar-me sócio proprietário. Mas eu digo assim, é isso que eu me pergunto para poder situar o torcedor que está escutando, né? De um ano e meio para cá, você se tornou sócio fidelidade, né? Sócio torcedor, depois sócio proprietário. Sócio proprietário, aí foi quando você começou a estreitar mais os laços com a diretoria. Exatamente. Não, mas mais ajudando mesmo. Mas principalmente quem era que pedia, o Fábio Mota. Fábio Mota foi uma pessoa que me introduziu bem nessa questão de ajudar o time, né? Então eu começava assim, me pedia o dinheiro para fazer aquelas festas coloridas lá, eu ia lá e dava. Enfim, comecei a ajudar da forma como eu podia. Comecei a querer ajudar mais. Esse aqui é o fato. Comecei a me empolgar para ajudar mais. E aí, no ano passado, o meu colega, gastroenterologista, que saiu agora do Fortaleza, recordo, Pessoa,
Sérgio Pessoa, ele chegou para mim e perguntou se eu não queria participar dessa nova diretoria. E eu disse, absolutamente sim, porque eu venho numa crescente de querer ajudar o time. Isso. E então eu entrei. O meu primeiro contato com o Baqui foi através do Pessoa. Então foi o estou doutor nessa Sérgio diretoria. Pessoa que me introduziu, que colocou o meu nome indicou disponível. o seu nome ao presidente Osmar Baquite. Perfeito, exatamente assim. Certo. O senhor, para passar aqui para o professor Helder Ponte, a Aline tem algumas perguntas também, mas aí eu já te pergunto assim, quanto tempo o senhor está à frente da diretoria de planejamento? Bom, a partir de janeiro, efetivamente, a gente começa a tentar fazer algum trabalho. Certo. Obviamente que a exiguidade do meu tempo não me permite ter uma atuação mais disponível. Eu até já coloquei muitas vezes que eu estaria reservando 2 tardes para poder ajudar às terças e às sextas. Mas também não é tão fácil. Eu não vou querer entrar aqui hoje tanto no mérito dessa questão, mas não é tão fácil você planejar. Para planejar tem que se reunir. Tem que ter um organograma de uma reunião semanal, tem que deliberar nessas reuniões o que você tem que fazer, tem que determinar relatórios que precisam ser postos. E há uma certa dificuldade desse sentido, normal, natural, eu não entendo isso como uma crítica, mas também não entendo como uma coisa correta. Eu acho que não, também não é assim. Eu acho que a gente está à frente de um clube como Fortaleza, a gente precisa ter planejamento. Na verdade, assim, entrando um pouco, não sei se você vai fazer outra pergunta, mas se eu for entrar um pouco do que eu penso de futebol, estaria muito distante do que está aí. A utopia para mim seria não ter presidente nem vice, e sim apenas o Conselho Deliberativo. Mas já que essa é uma utopia, o que eu diria? O que eu penso de futebol? Presidente e vice-presidente. Para mim, eu contrataria 3 profissionais. Eu falo de contratar, mas é contratar mesmo. Que profissionais? Primeiro profissional, um diretor de marketing. Ganha dinheiro. Um bom profissional do mercado. Um segundo profissional, um diretor administrativo. E um terceiro, um diretor de futebol. Essas 3 pessoas, funcionárias minhas, teriam que determinar para mim todo o planejamento do ano. Vou dar um exemplo prático. Diretor de marketing. Quantos sócios torcedores eu tenho? 4.000. Quantos eu terei que ter no final do ano? 7, 8.000. Quais as campanhas de marketing que nós faremos? Quanto custará cada campanha dessa? De onde se acha que pode vir esse dinheiro? Qual mensalmente o acompanhamento dos sócios torcedores que nós estamos conseguindo? Caiu por quê este mês? Subiu por quê? Enfim, planejamento. Isso eu acho que falta. Isso eu acho que falta. Alguém que eu cobre. Alguém que eu diga, seu trabalho não está bom. Você tem mais uma chance, mas seu trabalho não está bom. Ou também que eu diga o contrário. Seu trabalho está ótimo. E uma vez eu pensei o seguinte, e se eu pegasse esse diretor do marketing, qual era a primeira campanha que eu faria? Uma campanha de resgate à história do clube. Uma vez eu estava numa reunião com diretores e eu perguntei, por que a cor vermelha, azul e branca? E praticamente ninguém me respondeu. A cor vermelha, azul e branca decorre do fato do senhor Alcides Santos estudar na França, num colégio chamado Estela, e se encantar com as cores da bandeira francesa. Ok, eu sei disso. Mas o meu garoto de 11 anos tem que saber. Todos os garotos tricolores que estão agora me escutando têm que saber por que é a cor do clube. Quais são as datas históricas do clube. O dia do tetracampeonato tem que ser comemorado. Tem que ser dito em rádio, tem que ser dito em campanhas. Criar laços. Essa era a primeira campanha de marketing que eu fazia. A primeira delas. Dar sentido a esses jovens torcedores. Por que eu estou usando uma camisa vermelha, azul e branca? E várias outras campanhas. Poderíamos lançar a campanha dos 10.000 sócios. Mobilizar essa imensa torcida para a campanha dos 10.000 sócios. Porque nós estamos falando de R$500.000. Nós deveremos ter algo em torno de 2 milhões de torcedores do nosso Fortaleza. Eu estou falando de 10.000. Agora o que falta? Não adianta eu apontar meu dedo e dizer o seguinte, mas não vão fazer. Eu digo muito isso, Helder.
grande problema da sociedade é o dedo indicador que aponta para a pessoa. Mas você tem que colocar esse dedo indicador apontado para você, virado para você. Cabe a você, agente dessa história, mudar isso. Agora, mudar fazendo o correto. Mas é isso que Deixa eu fazer rapidinho uma pergunta. O senhor citou 3 diretorias. 3. Seriam essas, a seu ver, que não estão funcionando no Fortaleza hoje? Eu diria que, da forma como eu penso, não. Por exemplo, vamos colocar outro diretor, o diretor administrativo. O diretor administrativo é para chegar no final do mês e dizer o seguinte: entrou tanto, saiu tanto, balanço do mês é esse. Isso pode ser, inclusive, de forma transparente. De forma transparente. Mas o diretor administrativo também não pode apenas ser um contador. Ele tem que ter atrás de recursos. Então, aí seria o diretor de finanças, né? Finanças, diretor administrativo acho que englobaria tudo isso. Mas alguém que me dissesse o seguinte: quanto é que cada setor do clube gasta? Aonde é que eu posso arrecadar dinheiro para isso durante o ano? E que isso seja de uma forma clara. Eu sei que parece estranho eu dizer que o Fortaleza, não estou dizendo isso como um fato real, está devendo sempre 200 mil reais por mês. Pode parecer estranho, mas fica mais fácil eu chegar para o meu torcedor e dizer: vamos ajudar meu time. Estou precisando de você, poxa. Estou precisando dos seus 30, 40 reais por mês. Nós estamos aqui no vermelho. Ou seja, transformar o fato negativo num fato positivo. Qual o problema de dizer que o time é deficitário? Qual o problema? Como a maioria dos clubes no Brasil, Como a maioria dos clubes no Brasil. Agora, a gente pode fazer disso um fator positivo, porque a imensa maioria não sabe. Fica só achando que deve tanto, mas não se sabe quanto. Nós não conhecemos o clube. É a falta de discutir o clube no dia a dia. A falta de discutir o clube lá no bar, no cinema, no restaurante. Saber desses fatos. Qual o problema de fazer esses fatos? Agora, tornar o fato um fato positivo. Então, esse, para mim, seria o cargo da seleção. E o diretor de futebol, coração do clube. Para mim, diretor de futebol tem direito a erro de 30%. Não pode errar mais do que isso, não. Não pode. Não tem sentido errar mais do que isso. Como é que ele não erra? Ele não erra observando o jogador antes de contratar. Ele não erra. Outra coisa que eu acho assim, importante a gente colocar em relação a isso, um técnico não pode chegar e dizer assim: eu quero esse jogador. Não pode funcionar assim. Sabe por quê? Na hora que ele diz eu quero esse jogador, se esse jogador não vem, então por isso eu perdi o título. Não, você me dá a forma do jogador que você quer, o perfil, e eu te apresento 3 nomes. O diretor de futebol, para mim, tem esta função de adequadamente, junto com o treinador, fazer a escolha mais perto da correta. E tem que ser cobrado. Esse cara está ganhando dinheiro e bem. Lembra dos 3 diretores que eu contrataria? Ganhando bem. Mas tem que ser cobrado. Você não pode errar, meu amigo. Se você errar, eu posso te pôr para fora. Isso aqui é empresa. Isso aqui é empresa que mexe. Isso aqui nós temos que ter bastante atenção. É uma empresa que mexe com paixão. Poucas empresas no mundo tornam os seus funcionários apaixonados por ela. Salvam a Apple da vida, uma outra aqui e acolá. Mas clube de futebol é empresa onde nós todos somos apaixonados. Essa é a grande verdade. Que atenção, nós estamos aqui discutindo o Fortaleza Esporte Clube. Não é verdade? A gente vai para o estádio, a gente dá dinheiro, a gente faz tudo, poxa. Em nome do amor que a gente tem ao time. Então, é uma empresa onde tem um ponto importantíssimo que é a paixão. E que a gente viria isso a favor da gente. Então, a forma, Helder, de se pensar futebol, para mim, é bem diferenciada do que aí está.